Os nativos encontrados por Pedro Álvares Cabral e descritos por Pero Vaz de Caminha eram tupis. O continente se chama América por causa do assombro causado na Europa pela descrição dos tupis atribuída a Américo Vespúcio, que esteve na costa brasileira em 2 viagens, entre 1501 e 1503. O texto, intitulado Mundos Novos, era fantasioso e Vespúcio não o escreveu assim, mas os europeus se maravilharam com a descoberta dos habitantes do Éden, seres supostamente livres, supridos de tudo pela natureza sem esforço, a usufruir da vida sem preocupações. Nunca mais essa imagem idílica se descolou do Brasil, nome de uma espécie da flora de grande porte e também de antiga lenda celta, que situava o paraíso Brasil em uma ilha na direção oeste, no Oceano Atlântico. Foram os tupis a encantar as gentes portadoras de escrita, não foram os taínos, avistados antes por Colombo. Daí o único homem a nominar um continente ter sido Vespúcio. A Carta de Caminha só seria conhecida muito mais tarde. A vida dos tupis antes do contato pouco tinha, na realidade, de paradisíaca. Queimavam e derrubavam as árvores de um pedaço de floresta e ali se instalavam por tempo variável, em torno de 10 anos, até a terra ficar cansada e a mandioca, base da alimentação tupi, passar a render menos. As mulheres cuidavam do lar, das crianças, da roça e das tarefas braçais e repetitivas. Os homens caçavam, pescavam e, principalmente, guerreavam, dando combate, sobretudo, a tribos vizinhas também tupis, daí o fato de nunca terem organizado um estado. A chamada Confederação dos Tamoios é um mito, de criação posterior, fantasia de inspiração europeia. Pesquisas arqueológicas, linguísticas, etnológicas e genéticas dão conta da origem étnica dos tupis se situar na Amazônia, de onde se dispersaram por todo o território que viria a ser o Brasil, exceto a atual região sul. Preferiam as florestas tropicais úmidas, sendo poucos os vestígios da presença tupi no cerrado do Brasil central, ademais quase sempre lugar de seus inimigos, os tapuias, palavra tupi que significa não tupi, outro, estrangeiro, que no século XXI conhecemos pelo genérico Gês. Nem todos os Gês eram inimigos. Com os paiaiás da Bahia tinham amizade e comércio. Nas cabeceiras do Xingu também reinou a harmonia para com povos não tupis. Por volta do ano 1000 d.C., a população tupi teria chegado ao auge, com até 5 milhões de habitantes. Em 1500, eram menos de 1/10 disso. Das primeiras crônicas de europeus sobre eles, tem-se a impressão de números maiores, mas elas inflavam a quantidade de nativos por razões políticas e econômicas. Eram bons canoeiros e ceramistas, teciam redes, produziam farinha de mandioca. Os conflitos entre europeus e tupis no século XVI espelharam a disputa entre franceses e portugueses pelo litoral entre Itanhaém, no atual estado de São Paulo, e o atual Rio Grande do Norte, habitar quase todo tupi, com algumas incursões Gês. Lusos e franceses dividiam as lealdades tupis, sabendo que dar guerra a outra tribo tupi interessaria aos nativos. Cunhambebe, aliado francês, e Araribóia, aliado português, chegaram a exercer liderança sobre tupis de mais de uma tribo, mas o fizeram porque àquelas alturas os tupis já se encontravam desnaturados, não mantinham a cultura anterior ao contato. Assim, não houve um genocídio tupi, mas conflitos de breve duração, como a Batalha dos Nadadores, de 1559, entre tupis da Baía de Todos os Santos e de Ilhéus. Muitos morreram por doenças, como a varíola, o mal daquele século, tanto para tupis quanto para europeus. Mas não foi o caso de a maioria se perder. Houve, isso sim, um rápido etnocídio. A introdução da tecnologia europeia nas tribos e dos costumes dos visitantes foi uma revolução instantânea para os tupis, fazendo desmoronar
os sistemas de organização interna, a relação com a natureza e abrindo brechas em seu rico e elaborado folclore. A partir de 1549, eles recebem a atenção dos jesuítas, que insistem em os aldear em missões católicas. A maioria se aborrece com a vida preconizada pelos padres, de rígida obediência a preceitos cristãos, preferindo se misturar aos europeus outros ou partir em busca da terra sem males, sistema de profetismo conhecido de antes, que consistia num líder a conduzir desertores de mais de uma tribo a um lugar novo e distante, forma de expandir a presença tupi no território e promover a exogamia oportuna diante da baixa variedade genética tupi. Os tupis receberam diversos nomes dos europeus conforme a localização ou a lealdade. As principais nominações incluíram os temininós, os tupiniquins, os tupinambás, os tabajaras e os potiguaras. Eles não se reconheciam por essa nomenclatura. Como fosse masculina a quase totalidade dos europeus, foi disseminado o encontro reprodutivo e de vida em comum entre eles e as mulheres tupis. Os simbólicos fundadores das culturas paulista, baiana e pernambucana, as três principais matrizes de formação da cultura brasileira, respectivamente João Ramalho, Jerônimo de Albuquerque e Diogo Álvares, o Caramuru, casaram-se com as tupis Bartira, Maria do Espírito Santo Arcoverde e Catarina Paraguaçu, dando origem a famílias mamelucas que em geral prosperariam e se tornariam partes da elite local. O casamento de Catarina foi na França, sinal do prestígio de seus parentes junto aos franceses. Caramuru, a propósito, não foi punido mais tarde pelas autoridades portuguesas por essa traição, já que ele era luso de nascimento. O perdão não era, porém, devido a ele, mas à importância de Catarina entre os tupis, a quem convinha ao governador agradar. A disseminação da mestiçagem luso-tupi deu origem à cultura caiçara, amálgama que predominaria nos litorais correspondentes aos atuais Rio de Janeiro e São Paulo. Nem todos os tupis, porém, viram com bons olhos a adesão de alguns europeus à poligamia adúltera, mantendo a segunda ou terceira esposas fora da residência oficial. Não se opunham à miscigenação, desde que protegessem todas suas mulheres nativas igualmente. No século XVII, restavam poucos tupis isolados da influência europeia. Alguns, mesmo no litoral, mantinham o discurso da alteridade, a identidade marcada, se assim fosse conveniente. Foi o caso de Felipe Camarão, líder militar tupi, que se destacou como general na guerra contra os batavos, que tomaram Pernambuco e, por breve período, o Maranhão. Teve seu nome elevado à glória, mesmo em terras europeias, de ouvir falar de seus feitos, não de todo aumentados, pois se mostrou efetivamente decisivo na primeira Batalha dos Guararapes, prelúdio da expulsão dos holandeses. Assim como Araribóia um século antes, os descendentes de Filipe ganharam títulos de nobreza e outras mercês em dinheiro e terras. Os europeus, em geral, não viam os tupis como um estorvo à colonização, mas, ao contrário, absolutamente essenciais a ela. Eram agentes mais do que pacientes. Maurício de Nassau e outros gestores a serviço dos Países Baixos tentaram cooptar tupis, com sucesso menor, tendo de se contentar com a adesão do rei Tapuia Janduí, inimigo dos tupis. Não houve escravização de tupis, não oficialmente, pois proibida. Seus primos guaranis foram avassalados, eles, os tupis, em muito menor escala e apenas no início da presença europeia. Predominou o escambo e, mais adiante, o pagamento de salários, como aos tupis que ajudaram a construir a cidade de Salvador em 1549. Os tupis encontrados pelos franceses no litoral do Maranhão, quando da fundação de São Luís, em 1612, eram migrantes do litoral pernambucano e adjacências. Fizeram queixas aos cronistas Mahir, como chamavam os franceses, dos Peró, apelido deles para os portugueses,
reclamando de tentativas de escravização e de excessos no usufruto das mulheres tupis sem contrapartida, conforme já mencionado. Também seguiam a trilha do profetismo tupi os colonizadores da ilha de Tupinambarana, atual Parintins, que avassalaram e acabaram por absorver os não-tupis lá encontrados. Já os tupis contatados tardiamente pelos europeus nos vales e cabeceiras dos rios Mearim, Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós, tudo indica já estarem lá em 1500, convivendo ora em harmonia, ora em conflito, uns com os outros e com nativos não tupis. São os tupis dessas regiões, como os Paracanã e os Munduruku, a formar as principais comunidades remanescentes de línguas tupis no século XXI, em ampla convivência com a cultura brasileira, que adotam em grau variado. A relação entre tupis de cultura resiliente e comunidades caboclas próximas tem sido marcada por eventuais alianças e um histórico de incompreensões mútuas, como se deu no episódio do Massacre de Alto Alegre, de 1901, com a morte pelos Guajajaras, tribo tupi, de pelo menos 200 brancos e caboclos entre os municípios de Barra do Corda e Grajaú. Reagiam contra uma missão capuchinha italiana que aplicava métodos etnocidas. Curiosamente, os atacantes eram comandados pelo cacique João Caboré, ameríndio batizado e criado na maior parte em ambiente urbano. Cacique, a propósito, não se aplica aos tupis, que não têm chefe, rei ou algo equivalente. Exercem liderança os principais de cada habitação coletiva da aldeia. Caboré acabou preso, mas a vingança pelo massacre foi contida por ordem do governador do Maranhão. Desde então, a relação entre os brasileiros da região e os Guajajara se manteve tensa, ao que se soma a inimizade secular dos Gês de etnia Canela, que em 1901, com muito gosto, se voluntariaram para a desforra aos Guajajaras. É certa a permanência genética do tupi entre os brasileiros. Pesquisa com amostras de DNA em comunidades remanescentes tupis de Aracruz, no Espírito Santo, encontrou predominância do elemento tupi na herança genética dos indivíduos testados. Para quem há 5 séculos vive muito perto e em interação com não-índios, o resultado é notável. Quanto à manutenção da cultura, nenhum povo de língua tupi do século XXI a preserva nas mesmas bases de antes do contato. Seria pedir o impossível, mas alguns se mantêm em habitats de floresta tropical úmida, vivendo dos recursos naturais ali disponíveis. O resto do mundo segue encantado com a história dos tupis, que inspirou Thomas Morris a escrever Utopia e muitas utopias outras de lá para cá. É uma visão equivocada que os brasileiros compraram em grande medida, pelo menos os brasileiros não próximos a remanescentes tupis. Mas a identidade de um povo se faz também com o que pensam dele os tapuias, ou seja, os outros, os estrangeiros. Em relação aos tupis, os brasileiros não querem ser os outros. Afinal, como dizia Elis Júnior, o historiógrafo entusiasta dos feitos bandeirantes, de tupis e europeus se faz a raça de gigantes. Não foi bem assim, mas os fatos, nesse caso, importam menos que as versões, pois o tempo fez das versões um grande fato cultural.